Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vai se reunir hoje a partir das 2h30 da tarde para instaurar procedimentos disciplinares relacionados ao deputado Daniel Silveira, do PSL, e também da deputada Flor de Lis, né, que também é deputada pelo Rio de Janeiro, mas pelo PSD. Os processos podem levar à cassação do mandato dos parlamentares. Nós estamos em contato ao vivo aqui no Jornal da Bandeirantes Gente com o deputado Juscelino Filho, que é do Democratas do Maranhão, presidente do Conselho de Ética da Câmara Federal. Deputado, obrigado por nos atender. Dá para prever em quanto tempo nós vamos ter o desenrolar de cada um desses procedimentos? Há uma agenda, um cronograma que pode ser estabelecido? Bom dia. Bom dia a todos, telespectadores, ouvintes. Então, nós iremos hoje estar retomando, os trabalhos lá do Conselho de Ética da Câmara, com esses dois casos que chegaram recentemente, no caso do deputado Daniel Silveira, que chegou na última semana, e o da deputada Flor de Lis, que chegou na última sexta-feira ao Conselho de Ética, para estar fazendo a instauração dos dois processos. Após fazer a leitura, vamos fazer o sorteio da lista tríplice para a escolha dos relatores e, feito esse procedimento, designaremos o relator de cada caso para que o mesmo possa abrir o prazo de defesa, que vai de até 10 dias úteis, depois entra-se na fase de instrução probatória de até 40 dias e depois mais 10 dias para que o relator possa apresentar o seu parecer final e vá para discussão e votação no colegiado. Então, a tramitação desses dois casos é mais ou menos dessa forma, os prazos regimentais que tem. Então, em torno de 2 meses, se não tiver nenhum contratempo, o relator deve estar trazendo esse parecer para avaliação. Lembrando que esses dois casos, como vem como representação da mesa diretora, eles já chegam ao Conselho de Ética num passo um pouco mais à frente do que os demais casos que vêm como representação por parte de partidos políticos, por exemplo. Então, analisados os dois casos, aí daremos seguimentos em toda a pauta remanescente que ficou do Conselho desde a sua paralisação. Deputado, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria que o senhor esclarecesse para os nossos ouvintes que há muita queixa, muita perplexidade com a descoberta, tinha tanta coisa para se discutir e para se preocupar durante o ano de 2020, mas o país todo se deu conta de que o Conselho de Ética está desativado há um tempão. De quem foi a decisão, deputado? Porque, assim, a pandemia, mas a Câmara dos Deputados se reunia o seu plenário virtualmente. Por que o Conselho de Ética não poderia ter feito o mesmo, não pôde fazer o mesmo, né? Eu gostaria de que o senhor explicasse isso, essa decisão, e de quem foi a decisão? Foi do Conselho, foi do senhor ou foi do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Ou, na época, o Rodrigo Maia, né? Não, a decisão ela foi inicialmente imposta ali pela pandemia. O plenário da Câmara, quando aprovou aquele projeto de resolução no início do ano passado, que permitiu que o plenário da Câmara funcionasse de forma híbrida, no caso remota, virtual, e só que alguns parlamentares estavam em plenário, mas votando pelo sistema também. Então, naquele projeto de resolução, não constava nenhum tipo de permissão para que nenhuma comissão funcionasse da mesma forma. E para que isso acontecesse, no caso, alguma comissão ou o próprio conselho, teria que ser incluso no projeto de resolução ou votado um outro projeto de resolução. E isso não foi permitido. No mês de junho, inclusive, cheguei até a acionar formalmente por ofício a mesa diretora da casa, pedindo e solicitando à mesa que permitisse esse funcionamento do Conselho de Ética, por se tratar de um colegiado com membros eleitos, que não necessitaria, no caso, como as comissões, de indicações partidárias para que ele voltasse a funcionar, de eleição de novos presidentes. Então, o Conselho estava todo com seus mandatos em pleno exercício, então poderia sim tentar voltar no modelo do plenário de forma remota, mas o entendimento da mesa
não foi nesse sentido, e fora isso também necessitaria de aprovação de um projeto de resolução para isso, tanto que em um determinado momento do ano passado, se não me engano, no final do ano, os líderes reuniram para tratar sobre o funcionamento da CCJ nesse modelo. Depois acrescentaram o CCJ e mais 3 comissões, acho que 4 comissões. Aí acrescentamos o Conselho de Ética, também pedimos para acrescentar, mas acabou não tendo acordo na votação desse projeto de resolução, de funcionar somente parte de comissões de forma remota. E isso acabou também atrapalhando, porque o Conselho foi tratado no mesmo pacote, digamos assim, e prejudicando aí os trabalhos desse colegiado importante que tinha, né, e tem muitos casos para serem analisados que acabaram ficando aí retardatários, aí, demorando muito para que possa-se ter as definições dos casos. Presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, deputado Juscelino Filho, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes as diferenças de tramitação, se elas existem no Conselho de Ética, de 2 casos tão distintos como o do deputado Daniel Silveira, que, 1, está preso, 2, foi preso por ordem do Supremo, 3, porque o Supremo entendeu que ele atacava a democracia em manifestações públicas nas redes sociais, em que ele defendia, por exemplo, agressão a ministros do Supremo. E o caso da deputada Flor de Lis, que não tem nada a ver com isso, mas ela é acusada de ser a mandante da morte do marido, não está presa, apenas monitorada por tornozeleira eletrônica. São 2 crimes ou supostos crimes muito diferentes. No Conselho de Ética, o procedimento é diferente também em relação a isso? Não, são casos distintos, né? Cada um com seu fato, com sua acusação, sua representação, no caso, mas no Conselho de Ética ambos tramitam, né, conforme o nosso regimento e o nosso Código de Ética. Então, a forma de tramitação dos casos ela é a mesma, com todos os prazos, todos os direitos à defesa, com toda a fase de instrução probatória, de arrolação de testemunhas e prazos para que o relator também possa estar apresentando o relatório para discussão dos conselheiros e depois para a votação. Então, não difere o rito e o procedimento interno por conta do fato da representação, não. Deputado Juscelino Filho, obrigado pela entrevista aqui para o Jornal da Bandeirantes. Gente, bom trabalho para o senhor. Aí a gente volta a se falar, vamos ficar em cima e vamos acompanhar esses 2 casos, deputado. Obrigado e estamos à disposição aí. Esperamos não ter nenhum tipo de imprevisto. Vamos estar estreando hoje de forma híbrida, remota e presencial lá nas comissões da Câmara, né? Com essa reinstalação do Conselho de Ética, essa reativação do Conselho de Ética. Então, torcer para que dê tudo certo e a gente consiga avançar nos trabalhos e entregue as respostas para a sociedade, para a imprensa, enfim, para o próprio parlamento. Muito obrigado, deputado. Rede Bandeirantes de Rádio.